agora para abrirmos a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13, verso 24. Eu reforço a nossa necessidade de lermos a Bíblia. Mesmo que às vezes existe um slide, um PowerPoint, é importante nós abrirmos a nossa Bíblia, porque é Deus falando conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui é o homem, mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Encontraram aí? Mateus, capítulo... Eu que não encontrei aqui, pensei que havia encontrado. Abri na referência incorreta. Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus ele contava muitas parábolas e eu vou compartilhar alguns slides com vocês. Não sei se alguns de vocês vive, da agricultura ou se já trabalhou com agricultura no Brasil, mas Jesus ele contava muitas parábolas agrícolas. A maior parte das parábolas de Jesus, ele estava com as pessoas em meio à natureza, falando de atividades em meio à natureza. E esta aqui é mais uma delas. Ok? Vamos continuar a leitura. Mas enquanto os homens... Vou voltar ao verso 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou no meio do trigo o joio. Então este aqui na tela é o bom homem, semeando uma boa semente, semeando o trigo. Mas de noite, um inimigo, alguém que queria atrapalhar o vizinho, que estava com raiva, que estava com ciúme, jogou outra planta, outro tipo de sementes no meio do trigo e retirou-se. Verso 26. E quando a erva cresceu, produziu fruto e apareceu também o quê? O joio. Dizem que as duas plantas eram muito parecidas uma com a outra. E isso acontece quando plantamos as mais diversas espécies. Às vezes vem um capim que se parece com o capim que é para alimentar o gado, ou às vezes vem uma outra plantinha que parece com a que você plantou, e elas não estão muito definidas enquanto são novas. E então eles perceberam que havia dois tipos de semente, muito parecidas. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vejam que interessante, uma parábola muito simples, e Jesus era uma pessoa simples que estava em meio à natureza contando histórias que aconteciam, eram histórias verdadeiras, de um inimigo tentando atrapalhar a colheita e semeando duas espécies de semente no mesmo campo, o trigo e o joio. Vejam que Jesus, ele vai explicar essa parábola no verso 36. Deixa eu interromper os slides. Acompanhe aqui comigo. Verso 36. Então, despedindo... Eu interrompi aqui? Ok. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele lhes respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quem é o fazendeiro? O fazendeiro é Jesus, o que semeou a boa semente.
E o campo? Está aí na sua Bíblia, verso 38. O campo é o mundo, né? As pessoas que estão na terra. A boa semente são os filhos do reino. Só me perdoe a impropriedade. O campo é o mundo, mas os filhos do reino são a boa semente. E o joio? O joio são os filhos do maligno. Bons e maus, como os seus filhos aprendem a Bíblia. Mãe, essa pessoa é boa ou má? Eu conto a história e a minha pequena de 4 anos fala, esse aqui vai para o céu ou não vai? E ela classifica todo mundo entre aqueles que a Bíblia diz que vão para o céu e os que não vão para o céu. E aqui também, ou está salvo ou está perdido. Existem 2 classes de pessoas só ao final. Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa, a colheita, é a consumação do século. E quem são os trabalhadores, os ceifeiros? São os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos amigos, Jesus contou várias outras parábolas e todas elas estão relacionadas com a agricultura. Uma parábola muito conhecida é a parábola do semeador. A parábola do semeador fala que existem vários campos. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela com vocês. Pronto. Pronto. Deixa eu adiantar aqui os slides. Bem, na parábola do semeador, Jesus disse que um homem lançou várias sementes em solos diferentes. E ao final, algumas sementes foram comidas pelas aves, as outras germinaram, mas foram sufocadas. As outras até lançaram raízes, mas os cuidados dessa vida impediram que a planta crescesse. Mas a semente que caiu no bom solo cresceu e produziu fruto. Então, essa é a parábola do semeador. Jesus ele conta também a parábola da semente da mostarda. Então, facilmente aqui nós trouxemos 3 parábolas agrícolas. Isso, de alguma forma, está relacionado com a nossa salvação. Ellen White diz que a agricultura é o ABC da salvação, é o ABC da educação. Se você, então, precisa ser uma pessoa muito educada, alguma coisa de agricultura você precisa entender. E agora, quando nós vamos para Apocalipse, nós vamos lá para a parte final do Apocalipse. Abra comigo aí no capítulo 13 de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 13, você tem os adoradores da besta. Diz que toda a terra adorou a besta. Mas no capítulo 14, nós temos um grupo que não adorou a besta, o grupo dos 144 mil. E esse grupo, ele está em pé sobre o Monte Sião. E esse grupo, ele possui um comportamento diferente dos adoradores da besta. Só uma pergunta, vocês estão vendo a imagem? Eu mesmo não estou me vendo aqui. Está tudo ok? Bem, vamos lá. Se vocês estão vendo ou não estão me vendo, mas se estão me ouvindo, vamos continuar. Então, no Apocalipse 13... Agora sim? Então tá bom. Me responderam aqui. Em Apocalipse 13, nós temos os adoradores da besta. Em Apocalipse 14, nós temos os 144 mil. E o que os 144 mil fazem? Eles pregam uma mensagem que é dividida em 3 partes. Nós conhecemos como a mensagem dos 3 anjos para os adoradores da besta. Tudo bem?
E então nós temos a conflagração final. Nós temos duas espécies de semente que foram cultivadas ao longo dos anos. Nós temos as sementes do capítulo 13 e nós temos as sementes do capítulo 14. Nós temos aqueles que escolheram adorar a besta e receberam a marca da besta, e nós temos também aqueles que recebem o selo de Deus e seguem o Cordeiro por onde o Cordeiro vai. E finalmente o Apocalipse nos mostra a colheita. O Apocalipse nos leva até a consumação dos séculos. Muitas pessoas ao longo da história viram que na igreja havia dois tipos de semente. Viram que dentro do cristianismo havia trigo e do bom, mas também havia joio. E muitos tentaram, às vezes até pela violência, separar o trigo do joio. Mas Deus ordenou que tudo fosse deixado crescer até o dia da colheita. E aqui, depois que as 3 mensagens são pregadas no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 14 do capítulo 14, nós temos a consumação dos séculos, a colheita. Acompanhe comigo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão um cetro. É isso que está escrito na sua Bíblia? Ele possui uma coroa de ouro e um cetro. Está assim? Ou ele possui uma coroa de ouro e uma trombeta. É isso que está escrito aí? Não é isso? Aqui neste capítulo está dizendo que o Filho do Homem, que está sentado ali sobre a nuvem, ele possui na mão uma foice. Eu não sei se você já trabalhou com roça, mas o que é que a gente faz com a foice? A foice, ela serve para cortar. E as pessoas que plantavam trigo manualmente, elas iam cortando aquelas espigas e colocando aquilo em uma embalagem, em um saco, no balaio, no embornal, não sei como você chama na sua região. Mas o Filho do Homem é visto vindo para a terra com uma foice, porque Jesus viria com uma foice para nos dar a ideia de que chegou o momento da colheita. Veja o verso 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa. Ou ceifar é cortar, é colher. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da colheita, visto que a seara na terra, já o quê? Já secou. Não sei quantos de vocês são lá do sul, mas eu entendi isso aqui quando eu morei no Paraná. A soja é verde, mas na hora da colheita a soja fica seca. O trigo também é verde, coisa mais bonita, mas quando está maduro ele fica assim, amarelinho. Então o anjo grita: olha, a seara da terra secou, os 2 tipos de sementes que estão na terra cresceram, se desenvolveram e amadureceram. Está na hora de colher. Agora é possível distinguir quem é trigo e quem é joio. Verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também o quê? Uma outra foice. Vocês lembram lá na parábola do trigo e do joio, que o campo é o mundo, a semente boa são os filhos de Deus, a semente ruim são os filhos do maligno, e os ceifeiros são os ceifeiros são os anjos. Olha só, saiu outro anjo, tendo uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, nós temos aqui uma plantação de uvas. Lá em Mateus existe o trigo e o joio. Aqui nós temos alguma espécie de cereal, pode ser a soja, pode ser o trigo, né? A cevada que seca. Então é um cereal. E nós temos aqui uma outra plantação, que é uma plantação de uvas. O anjo, né, o Filho do Homem, ele vai ceifar o trigo e guardar o trigo no celeiro. Mas o que acontece com a plantação de uvas? Veja aí, ó.
toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas já estão amadurecidas. Veja aí na imagem, as uvas amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra. E lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados. A vida inteira eu li esses textos, mas eu estava muito focado na besta e nos 144 mil e nas 3 mensagens angélicas. Então chegava nesses versos e eu já pulava para o capítulo 15 e eu não entendia muito bem isso aqui. E o verso 20 é enigmático. E o lagar, né? O lagar onde as uvas foram colocadas, o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar. Eu falei, peraí, mas uva não é suco? Como é que correu sangue, né? E aí diz que correu sangue no lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. E eu nunca entendi isso aqui. O que cavalo tem a ver com isso aqui, né? De onde que esses cavalos apareceram, né? Correu sangue até o freio dos cavalos. Eu nunca entendi essa expressão aqui. Então, quando eu comecei a observar o Apocalipse de uma outra maneira, quem sabe outro dia a gente pode conversar sobre isso, né? Sobre um pano de fundo e como nós vamos entendendo a visão e encaixando as peças, eu entendi esse texto aqui. Esse texto fala da colheita do trigo e do joio, ou como você preferir aqui na linguagem de João, a colheita do cereal e das uvas. O cereal foi colhido e guardado no celeiro celestial. Mas as uvas foram colocadas aonde? No lagar. As uvas sempre são colocadas no lagar. E aí os homens, né, imagino que limpavam muito bem os seus pés, iam pisar as uvas. E embaixo do lagar havia um buraco, um cano, um tubo. E esse tubo ele conduzia o suco que era espremido, né, devia passar por algum tipo de peneira. E o suco então caía, né, nos recipientes de embalar o suco. Até hoje é feito dessa maneira, um processo mecânico, né, esmagando as uvas para que as uvas destilem o suco e o suco é embalado. Mas naquela época não havia máquina. Quem pisava o lagar eram servos, né? Eles colocavam dentro de um caixote de madeira, iam pisando e as uvas iam, né, estourando ali, soltando o seu suco. Só que aqui diz que não é um lagar, né, um local de amassar essas uvas qualquer. É o lagar da cólera de Deus. Isso aqui já complica, né? Não foi um lugar muito bom que essas uvas foram depositadas. O trigo foi colocado no celeiro, mas as uvas no lagar da cólera de Deus. E aí quando eu li Apocalipse capítulo 19, vamos lá, Apocalipse capítulo 19, verso 11, aí eu entendi o que acontece com as uvas. Você quer entender o que é aquele negócio dos estádios, dos freios dos cavalos? Lá em Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. É Jesus sobre um cavalo branco. Verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, todos montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Que cena linda, que cena maravilhosa. É a volta de Jesus. Jesus não vem como homem de dores, agora ele vem como um grande guerreiro. Agora ele vem como um rei, ele vem como o administrador, como o senhor da fazenda. Ali Davi, quando vai enfrentar Golias, ele fala: tu vens a mim com espada, com lance e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos quer dizer que existem guerreiros
e exércitos no céu, e quem lidera esses exércitos é Jesus, e ele vem com um cavalo branco, acompanhado de centenas de cavaleiros, também cavalos brancos. Eu gostaria que você prestasse atenção aí na próxima imagem. A próxima imagem é a imagem de alguns cavalos, sabe? Cavalos brancos correndo aí à beira da praia, à beira de um lago. Percebam que como esses cavalos eles correm, o que acontece com a água onde eles batem as patas? A água espirra, né? Essa imagem está cheia de gotículas de água que sobem até a região da boca dos cavalos. Vocês estão vendo aqui? Eu vou fazer um desenho. Não sei se vocês sabem o que é freio dos cavalos. O freio é algo que é posto aqui, ó, e é amarrado, e tem a rédea do cavalo. Você já viu isso? O freio, ele possui umas protuberâncias de metal, e é colocado na boca do cavalo. E aí o freio você tem o cabresto, e aqui no cabresto, né, ele pega aqui em cima, por trás da orelha, na verdade, e aí você tem as rédeas do cavalo. E você percebe que quando o cavalo ele anda pela água, espirra água até a altura dos freios dos cavalos. Vejamos agora os próximos versos, Apocalipse 19, 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Você já viu essa cena? Aquele guerreiro montado em um cavalo, e quando ele se aproxima do exército inimigo, ele desembanha sua espada, ele levanta sua espada e vai avançando com o seu cavalo para enfrentar o inimigo. E diz que os cavalos pisam, né? Aliás, não os cavalos, diz assim, ó, pessoalmente pisa o lagar do vinho. O lagar do vinho. Vinho é feito de quê? Vinho é feito de uvas. O lagar do furor da ira de Deus. Onde foi que as uvas foram depositadas? As uvas foram depositadas no lagar da cólera de Deus. E aqui ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus queridos amigos, aquelas uvas, elas são colhidas para serem destruídas. E quando os cavalos pisam as uvas, não sai suco de uva. O texto de Apocalipse 14 diz que sai o quê? Veja lá, Apocalipse 14, verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu o quê? Sangue. Do lagar até os freios dos cavalos. Sabe quando você anda, né, com o carro em uma estrada com lama e espirra a lama? Quando os exércitos do céu, por ocasião da volta de Jesus, vierem até esta terra, liderados por Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele a quem foi dado domínio de todos os tronos, povos, potestades, todos os reinos estão debaixo das suas mãos. O trigo terá sido guardado, mas as uvas, as pessoas más, serão pisoteadas pelos exércitos celestiais, e espirrará sangue nos pés dos cavalos, espirrará sangue até a altura da boca dos cavalos, até a altura do freio dos cavalos, espirrou o sangue dos que estão no lagar de Deus. Essa é a consumação dos séculos. Se você quiser uma outra cena, o joio foi atado em feixes para ser lançado no fogo. Haverá fogo e destruição na volta de Jesus. E também haverá fogo e destruição depois do milênio, o lago de fogo. Meu querido amigo, a mensagem de hoje é muito simples. Que tipo de semente ou que tipo de fruto você está produzindo? Quando Ellen White diz que a agricultura é o ABC da educação, quer dizer que toda a Bíblia ela está construída em um sistema agropastoril, porque é a realidade. É o que existe fora da cidade, é o que existia no mundo, e existe até hoje, mas hoje a maioria das pessoas estão na cidade e não percebem. Mas ali você tem um contato direto.
ao ver que a semente é colocada no solo e um milagre faz com que saia daquela sementinha de feijão que você plantou no algodão, alguma coisa. E da terra, esterco, coisas sujas que você põe no pé da árvore, nasce um lindo abacate, nasce uma maçã, um pêssego, banana. E de onde que veio? Veio da terra. Isso é um milagre, isso nos ensina que Deus nos dá todas as coisas. E de que quando vem as intempéries, uma geada, um vendaval que estraga a colheita, nós temos que confiar em Deus para sobreviver. A agricultura nos ensina muitas coisas, mas hoje o foco da mensagem é que tipo de planta você está sendo. Você está sendo um trigo ou você está sendo um joio? Você está se preparando ao longo da vida para ser um cereal que será guardado no celeiro celestial? Ou você vai ser uma uva que foi colhida só para ser pisoteada, esmagada? E espirrará sangue. Os ímpios receberão a cólera de Deus sem mistura de misericórdia, é o que diz o livro do Apocalipse. E é o seguinte, muitas pessoas com essa pandemia quiseram mudar para o campo. E vão viver de quê? Não, eu vou virar um agricultor, eu vou viver do campo. Mas espera aí, como você vai colher mandioca se você não plantou mandioca? A mandioca demora aí 6, 9 meses, né? A banana demora 1 ano. Se você plantar as frutas em regime de enxerto, né? Algumas vão demorar 3, 4 anos, 5 para produzir. Mas se você plantar a semente, essas frutas podem demorar 6, 7, 8 anos para começar a produzir. Eu tenho um pedaço de terra e eu fiz um pomar, eu plantei açaí, plantei laranja, plantei araçaúna, plantei, o que mais que eu plantei? Sapoti, plantei banana, plantei mandioca. Já fazem 2 anos, estou ali cultivando, pago uma pessoa para roçar o mato, e como cresce mato, parece que você não vence. E até hoje não produzi nada, não tirei um cacho de banana, né? As bananas eu plantei tem menos tempo, né? Mas não colhi açaí, eu não colhi nada, porque a colheita demora, ela é construída. Da mesma forma a nossa vida, nós vamos construindo nosso destino com o passar das décadas, com o passar dos anos. Ninguém muda de um dia para o outro. A sua vida, o fruto que você produz na sua árvore, leva anos para ser construída. A vida de companheirismo com Deus não acontece da noite para o dia. E nós vemos isso muito bem delineado em todas as histórias da Bíblia, principalmente nas histórias de Saul e Davi. Saul representa muito bem as uvas, enquanto Davi representa o trigo. Ah, Tiago, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus, mas Saul foi escolhido pelo povo. Será que é assim mesmo? Vamos dar uma olhada lá? Vamos para Samuel, 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça. Cabeça de quem? De Saul. Isso aqui é a unção de Saul. E beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe? Quem escolheu Saul? Deus. Sobre a sua herança, o povo de Israel, verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele. E tu serás mudado em outro homem. O que foi prometido a Saul? O Senhor te ungiu, o Espírito do Senhor vai entrar em você, e você será trigo, você será boa semente. Você é um pé de espinho, meu amigo, mas você será transformado em outro homem. Leia agora o verso 9. Sucedeu, né, que todos esses sinais aconteceu com Saul quando ele se despediu de Samuel. Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais tiveram lugar naquele dia. Deus mudou o coração de Saul e Saul passou a ser um homem segundo o coração de Deus. É ou não é? Está escrito, Deus lhe mudou o coração. Agora, Tiago, se Deus mudou o coração, porque o homem segundo o coração de Deus é Davi e não Saul. Porque 1 ano depois, Saul não permitiu que o Espírito do Senhor ficasse nele.
E ele deu lugar a um espírito maligno que o atormentou por quase toda a vida. E nós vemos que Deus foi colocando provas na vida de Saul. A primeira prova era enfrentar os filisteus, que eram um exército muito maior. E os soldados de Saul foram fugindo, mas ele precisava esperar Samuel. Ele precisava esperar Samuel para fazer o sacrifício. E Samuel não aparecia, Saul foi lá e fez o sacrifício. E Saul chegou e falou, isso aqui está lá, se você quiser conferir, 1 Samuel 13. Vou te falar o verso aqui, 12. Que fizeste? Samuel perguntou no verso 11. Samuel no verso 13, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto. Saul era o homem moldado pelas circunstâncias. Então, Samuel repreendeu Saul, dizendo, você deveria ter confirmado, né, o mandamento, e Deus teria confirmado o seu reino. E Deus deu outra prova para Saul. Se você vir aí no capítulo 15, Samuel aparece novamente e fala, olha, Deus vai provar você novamente, você tem uma missão. Vai lá e mata os amalequitas. E aí Saul foi e não matou nem o rei, nem o melhor do rebanho. E Samuel apareceu e falou assim, Saul, missão dada, missão cumprida, você fez realmente o que Deus pediu? Ah, sim, Samuel, missão dada, missão cumprida, mas eu estou ouvindo aqui umas ovelhas berrando. Samuel, você sabe como é que é, né? O povo ia achar ruim comigo, ia desperdiçar o gado, né? Então eu pensei, vou poupar aí o melhor do rebanho para sacrifício, né? E ele foi misericordioso também com Agag, né? Para que a gente vai sempre ser justo assim, né, Samuel? Deus é misericórdia, não é, Samuel? E Samuel então fala uma frase muito conhecida. Melhor é obedecer do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Deus não quer que você tenha uma vida, né, mais ou menos. Um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, eu estou lá, eu estou aqui, mas eu estou lá e eu estou com aquela vida espiritual instável. Isso é fruto do pós-modernismo, que você passa uma semana mal, distante de Deus, e aí no sábado, não, eu estou com Deus, mas agora eu me afasto. Não, o cristão tem que ficar com Deus sempre. O cristão deve estar cheio do Espírito de Deus. Depois disso, se você for olhar no capítulo 16, verso 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor tinha se apossado de Saul, não tinha? Saul recusou. Agora o Espírito do Senhor se apossou de quem? Davi. Tiago, porque Saul foi rejeitado, enquanto Davi é tido nas Escrituras como o pai do Messias, o homem segundo o coração de Deus. Saul cometeu 2 pecadinhos. Primeiro pecado, ele fez uma oração lá, fez um culto, quando não devia fazer. Depois, ele foi misericordioso com o pecador, Agag, queria oferecer sacrifício para Deus. Agora veja Davi. Davi foi adúltero, cobiçou a mulher do outro, fez trama política. E quando Urias veio e não assume o filho de Davi, Davi manda a sentença condenatória nas mãos de Urias, assassino, culpado de 2 pecados capitais, homicídio e adultério. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Davi será guardado no celeiro celestial, enquanto Saul será esmagado com as uvas no lagar da cólera de Deus. A diferença entre Davi e Saul é que Davi se arrependia. Davi implorava pelo perdão, ao passo que Saul nunca fez uma confissão pública. Quando Samuel diz que Saul foi rejeitado, Saul diz, pequei, está lá no capítulo 15, pequei. E aí Saul diz assim, ó, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria. E aí Saul fala, pequei, e Samuel falou, Deus cortou de ti o reino. E Saul falava assim, não, mas volta comigo, eu preciso me apresentar perante o povo. E aí Samuel deu as costas, Saul pegou no manto de Samuel, puxou a roupa, rasgou, e Samuel falou, Deus rasgou de ti o reino.
Saul não estava preocupado em fazer uma confissão pública. Saul estava com medo de o profeta não aparecer do lado dele. As pessoas iam perguntar: o que aconteceu? Samuel não está mais apoiando o reinado? Saul não estava preocupado em ter entristecido a Deus. Saul só estava com medo do castigo. Saul não fez caso do Espírito de Deus ser retirado dele. Mas Davi, quando peca, faz confissão pública. Ele escreve o Salmo 51, pequei contra ti, Senhor, de modo que tu és justo quando falar. Mas ele implora, não retires de mim o teu espírito. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retire teu Santo Espírito de mim. Restaura em mim a alegria da salvação. Queridos amigos, a diferença entre Davi e Saul é a diferença que vai dividir a raça humana por ocasião da volta de Jesus. Ao longo da vida, Davi e Saul foram desenvolvendo a sua planta e vai chegar o dia da colheita. Assim é comigo e com você. Saul foi desobedecendo nas pequenas partes. Ele era obstinado, isso não tem nada a ver. Aí o pastor falava, não, isso é coisa dos irmãos, estão com ciúme de mim. Não, mas eu vou racionalizar aqui, né? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema daquilo? Nós vamos racionalizando. Meu querido amigo, preste atenção. A obstinação é como pecado de feitiçaria. É como adoração a ídolos. Você vai lendo a Bíblia e não vai fazendo o que a Bíblia diz. Você vai lendo aqueles conselhos lá de irmão White e acha que não tem nada a ver. No final das contas, você vai estar adorando ídolos. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Saul terminou a sua vida, sabe o que? Consultando uma feiticeira. Saul foi para a batalha, consultou o Senhor não respondeu. Por que o Senhor não respondeu Saul? Porque ele não estava com o plano de mudar de vida. Ele queria apenas livramento dos filisteus. Davi pecou, mas Davi implorou perdão. Davi não era o homem, segundo o coração de Deus, enquanto adulterava e enquanto matava. Mas no restante foi o homem segundo o coração de Deus. Meu querido amigo, qual tem sido o fruto que você tem produzido? Assim como o Espírito do Senhor se apossou de Saul e de Davi quando foram ungidos, o Espírito do Senhor entrou em você e se apossou de você no dia do seu batismo. Pedro fala que nós recebemos o dom do Espírito Santo no dia em que nós nos levantamos da água. Assim como Jesus, nós também recebemos o Espírito Santo. Mas talvez você cresceu e hoje não tem aquele brilho pela igreja, pela estudar a Bíblia. Você era aquele jovem, tinha caderno de oração, colocava o pedido lá na caixinha na semana de oração. Mas hoje você vai ficando distante, não estuda lição. Mas sabe que o que é a verdade, mas não está muito disposto a fazer e a gente vai vivendo uma vida dividida. Meu querido amigo, se Jesus voltar e você estiver nessa condição, você vai ser lançado no lagar da cólera para ser pisoteado pelos cavalos, o seu sangue vai espirrar. Não dá para nós nos tornarmos cristãos do dia para a noite. A agricultura nos ensina que a planta vai sendo construída ao longo do tempo. Sempre existiu esperança para Saul, e existe esperança para você. O problema de Saul não foi que ele pecou. O pecado de Saul foi um pecado menor que o pecado de Davi. Mas Saul preferiu as trevas do que a luz. A Bíblia diz que os homens não serão condenados porque andaram em trevas, mas porque a luz veio até eles e eles preferiram as trevas do que a luz. O problema não são os pecados que você cometeu. O pecado não é a sua vida pregressa. O seu problema, a única coisa que vai impedir a sua entrada nos celeiros celestiais como puro trigo, colhido pelo próprio Jesus, é a sua escolha de preferir a vida do pecado do que a vida da pureza e da santidade. Meu querido amigo, eu faço um apelo para você nessa manhã. Existe algo que você não está em dia com Deus? Como está a sua vida familiar, o culto com os seus filhos? Como está a sua guarda do sábado? Como está o seu linguajar? Tem muitos irmãos falando tantas palavras impróprias. E os 144.000 não se achou maldade na sua língua. Eles não xingam. Eles não falam coisas com duplo sentido.
piadas de cunho sexual. Como que você está na sua mordomia, nos dízimos, nas ofertas? Como que você está como um todo na sua vida cristã? Você tem sido um trigo ou você tem sido um joio? Não vai dar para mudar facilmente quando as coisas acontecerem. Eu faço um apelo nessa manhã. O celeiro do céu tem espaço para todo mundo. O celeiro do céu tem espaço para você. Você quer ser colhido e levado para a Nova Jerusalém? Então, lembre-se da promessa lá de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você está sendo um joio, ainda existe esperança para você ouvir a voz de Deus e se tornar um puro trigo nas mansões celestiais. Um abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe.